Estamos mais uma vez para transmitir para você, através deste vídeo, a verdadeira palavra eterna de Deus, que leva a salvação daquele grandiosíssimo dia do Senhor, mas só aqueles que o aceitaram, por livre e espontânea vontade, não por força, nem por obrigação, nem por dinheiro, como os pregadores fazem, nem por coisa nenhuma deste mundo, mas somente pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus, como está escrito em Zacarias, capítulo 4, versículo 4, que diz: E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, o que é isto? Versículo 5. Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que isto é? E eu disse: Não, Senhor meu. 6. E respondeu e me falou dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amigos, o nosso tema é mostrar várias e várias passagens sobre o Velho Testamento, ou seja, sobre a lei do Velho Testamento, que foi abolido por Cristo Jesus, nosso Salvador, o qual morreu pelo mundo, ou seja, pelo povo do mundo inteiro. Mas só será salvo quem o aceitar, ou seja, as suas palavras. Meu irmão, o Senhor Jesus veio a este mundo sem a lei, porque Ele é justo, ou seja, Ele é a justiça de Deus. E se Jesus é a justiça, como que a justiça vai cumprir a lei, se a lei saiu da justiça? Então, veja, amigo, o que diz, veja o que a Bíblia mostra para você, como Jesus é a justiça de Deus. E se Jesus é a justiça, Ele também é a palavra de Deus, ou seja, é a Bíblia. Olha o que diz em Romanos, capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Você viu, meu amigo, como que esses perversos em suas pregações diabólicas dizem que Jesus veio cumprir a lei de Moisés? Meu amigo, veja, Moisés, para obter a sua salvação, também creu em Deus, como diz a Bíblia. E se ele creu em Deus, creu também na justiça de Deus, que é Jesus. Veja, meu amigo, o que diz em Efésios, capítulo 2, versículo 15. Jesus aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse um novo homem, fazendo a paz. Então, meus amigos, todos os profetas, desde Abraão até o Senhor Jesus, tiveram fé em Deus e na justiça de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Como está escrito em Romanos, capítulo 4, versículo 3, que diz: Pois que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. Então você viu, amigo,
que desde Abraão até Jesus, todos os profetas, foi-lhes imputado a justiça, ou seja, creram ou tiveram fé em Deus. Ele foi imputado a justiça de Deus, que é Jesus. Então, meu amigo, a vinda de nosso Senhor Jesus para salvar o mundo do pecado, ou seja, morrer na cruz para todo aquele que o aceitar, a salvação. Então, na sua vinda, ele se manifestou sem a lei do Velho Testamento, como está escrito nas Escrituras, Romanos, capítulo 3, versículo 21, que diz: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, ou seja, Jesus Cristo. Olha o que diz: a justiça de Deus é testemunhada pela lei e pelos profetas. Versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Então, meus irmãos, veja o que diz em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente para a lei, porque por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, se você quer saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, ou seja, Jesus Cristo, a fim de que frutifiquemos para Deus. Versículo 5. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. 6. Mas agora estamos livres da lei. De novo. Mas agora estamos livres da lei do Velho Testamento, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra, ou seja, do Velho Testamento. Então, meu amigo, você não percebeu ainda que o Velho Testamento foi abolido? Então veja o que está escrito em Romanos, capítulo 10, versículo 4, que diz: porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. Então, você viu, meus amigos, que a palavra de Deus, ou seja, Jesus, afirma que o Velho Testamento foi abolido. Veja o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 e 14, que diz: e não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Versículo 14. Mas os seus sentidos, ou seja, as suas mentes, foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então veja o que diz a palavra em Hebreus, capítulo 7, versículo 18. Olha o que diz: porque o precedente mandamento é abrogado, ou seja, abolido, por causa da sua fraqueza e inutilidade. 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhora, uma esperança superior, ou seja,
Jesus Cristo, a qual chegamos a Deus. Meus amigos, porque quando o sacerdócio mudou, foi necessário que mudasse também a lei, como está escrito em Hebreus, capítulo 7, versículo 12, que diz: porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Meus amigos e amigas, esse sacerdócio de Cristo não foi constituído, ou seja, segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida, incorruptível. Então, meu amigo, veja como está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressão, ou seja, dos pecados, que havia debaixo do Velho Testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Versículo 16. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Você viu, amigo? O Senhor Jesus morreu no Novo Testamento. Moisés não morreu por ninguém. Olha, meu irmão, as palavras do próprio Senhor Jesus. Veja o que ele diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 9. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro testamento, ou seja, o velho, para estabelecer o segundo testamento, ou seja, o Novo Testamento. Então, meu amigo, olha o que diz a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque eu, pela lei, estou morto, para viver para Deus. Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Veja, amigo, em Gálatas capítulo 3, 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, ou seja, na cruz. Meu amigo, veja no capítulo 4, versículo 4, em Gálatas, que a palavra de Deus afirma: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Versículo 5. Para remir os que estavam debaixo da lei do Velho Testamento, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Meu amigo, estais firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, porque todo homem que se deixa ser enganado e guardar toda a lei, separado está de Cristo, como está escrito. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 e 4. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Versículo 4. Separado estais de Cristo, vós os que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Você entendeu, meu amigo? E
Jesus está dizendo, a palavra de Jesus está dizendo que todo aquele que ensina pela lei da graça tem descaído. Versículo 18. Mas os que sois guiados pelo Espírito não estão debaixo da lei. Efésios capítulo 2, versículo 15. Veja o que diz: Cristo, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, ou seja, os 10 mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem fazendo a paz. Então, meus amigos, estamos colocando neste vídeo várias e várias passagens do Velho Testamento, o qual foi abolido por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, as leis do Velho Testamento, que os enganadores pregam para enganar. Eles afirmam em suas pregações que Cristo veio cumprir as leis do Velho Testamento, ou seja, as leis de Moisés. Em suas pregações, abrem as suas bocas com muita arrogância, dizendo que o Cristo, nosso Salvador, veio cumprir as leis de Moisés. Mas, meus amigos, isto está nas suas mentes ou nos seus entendimentos diabólicos, os quais o diabo cegou para que não resplandeça a luz do Evangelho, como está escrito, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas veja, que lei que Jesus veio cumprir. Lucas capítulo 24, 44. A seguir, Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa-se que cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Versículo 46. Ele disse: assim está escrito, que o Cristo havia de morrer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Bom, então, finalizo em nome do Pai, do Filho Jesus e do Espírito Santo de Deus.